Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Belkise Moreira. Neste vídeo irei abordar sobre separação de misturas. Simbora! Nesta aula sobre separação de misturas, nós iremos ver as seguintes pautas: importância da separação de misturas, principais processos de separação de misturas e algumas das referências utilizadas na produção desta videoaula. A maioria das substâncias encontradas na natureza não são encontradas de forma pura, e sim em forma de misturas, como por exemplo, a água, os minerais, o ar e uma infinidade de outras substâncias. E para obter as substâncias de forma separadas umas das outras, é preciso realizar processos de separação de misturas. E essa separação dos componentes de uma determinada mistura são muito importantes para diversos aspectos de nossa vida, como por exemplo, tornar a água própria para o nosso consumo, obter metais através de diversas separações, de misturas que encontramos na natureza, produzir medicamentos, alimentos, bebidas, produtos de higiene e limpeza e etc. Obter o sal de cozinha da água do mar, então também é outro tipo de separação de mistura para se obter o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Outro exemplo também, outro aspecto bastante importante na nossa vida que a separação de mistura nos ajuda é na área da medicina, como por exemplo analisar os componentes do sangue nos laboratórios. Outro exemplo é para separar os componentes do lixo e destiná-los ao tratamento correto ou para a reciclagem. Então, esses foram apenas alguns exemplos da importância da realização da separação de misturas para a nossa vida. Para separar as misturas, é necessário aplicar métodos específicos para cada caso, como por exemplo, para separar o pó de café da mistura, usamos um filtro que possa reter o pó. Já na separação de determinados lixos, usa-se outros métodos, como por exemplo a catação. Então, para cada mistura, é preciso estudar um determinado método específico para realizar a separação. E para saber qual o processo mais adequado para separar os componentes de uma determinada mistura, é importante usar algumas informações sobre os componentes. Informações estas, como por exemplo, algumas propriedades. Dentre elas, podemos citar as propriedades como o ponto de fusão, que é aquela temperatura que indica que está ocorrendo a passagem do sólido para o líquido, o ponto de ebulição, que é aquela temperatura que indica que está ocorrendo a passagem do líquido para o estado de vapor. Outra propriedade muito importante é a solubilidade, e essa propriedade ela indica a capacidade que um determinado material tem de se dissolver em outro, ou seja, a capacidade que uma substância consegue se dissolver em outra. E outra propriedade também bastante importante é a densidade. A densidade nada mais é do que a relação entre a massa e o volume do material. Então, vai existir materiais mais densos e outros menos densos. Então, essa propriedade ela vai ajudar muito a estabelecer qual o método mais adequado para ser utilizado em uma determinada separação de misturas. Como foi visto no vídeo anterior, as misturas podem ser classificadas como homogêneas ou heterogêneas, e para cada um desses tipos de misturas existem processos de separação. Por exemplo, quando temos uma mistura heterogênea, podemos usar alguns desses processos, como a filtração, decantação, funil de separação, centrifugação, catação, flotação, separação magnética e dentre outros. Esses são os principais. E quando temos uma mistura homogênea, os principais processos usados são a destilação e a evaporação. A destilação ela pode ser simples ou fracionada e a evaporação também pode ser chamada de cristalização. Irei abordar agora um pouco sobre cada um desses processos de separação de misturas que foram citados.
Dentre os processos de separação de misturas heterogêneas, nós podemos citar a filtração, e ela pode ser de dois tipos, filtração simples e filtração a vácuo. A filtração simples se faz através de uma superfície porosa chamada filtro. O componente sólido ele vai ficar retido no filtro sobre a sua superfície, separando-se assim do líquido que atravessa esse filtro. Por exemplo, quando estamos preparando o café e quando vamos realizar o processo de filtração, o pó vai ficar retido no filtro e o restante da solução vai passar por esse filtro, realizando assim o processo de separação de mistura. Outro exemplo bastante comum do nosso dia a dia que utiliza uma filtração simples para realizar um processo de separação de mistura é quando estamos preparando um suco, por exemplo, de maracujá, que é necessário fazer uma filtração desse suco para que as sementes elas fiquem retidas no filtro. A filtração a vácuo, ela ocorre de uma forma mais acelerada do que a filtração simples, pois é usada uma bomba de vácuo para retirar o ar do recipiente que fica abaixo do filtro. Quando essa bomba a vácuo ela é utilizada, ela vai deixar o ar rarefeito, ou seja, sem muitas partículas para influenciar no fluxo em que o líquido vai descer. Então, as partículas desse líquido, elas tendem a fluir de uma forma mais rápida, ocorrendo assim uma filtração bem mais acelerada, e o sólido fica retido no filtro. Acontece o mesmo princípio da filtração simples. O que vai diferenciar uma da outra é o tempo de filtração. Um exemplo da filtração a vácuo é nos processos de produção de biodiesel, de biolubrificante. São processos muito utilizados em laboratórios. Uma observação importante a ser feita é que nesse tipo de filtração utiliza-se um funil de porcelana, o chamado funil de Bunckle. Ele é um funil mais resistente que vai se adequar melhor a esse tipo de filtração, diferente dos funis que são utilizados na filtração simples. Nós temos aqui duas imagens que representam outros exemplos sobre os processos de separação que utiliza a filtração, como por exemplo o aspirador de pó. No aspirador de pó, a fase sólida ela vai ficar retida no filtro do aspirador e a fase gasosa ela passa por ele. Nesse caso aí nós temos uma filtração a vácuo. Outro exemplo nós podemos citar nas centrais de ar, que também ocorre uma filtração. Boa parte das partículas sólidas que estão suspensas no ar, elas vão ficando retidas no filtro da central e fazendo com que o ar fique mais, digamos assim, mais puro. Outro método de separação de misturas heterogêneas é a decantação. A decantação é utilizada quando temos uma mistura de um líquido com um sólido. Vamos utilizar aqui, por exemplo, água e areia. Para separar a água da areia, é preciso deixar a mistura em repouso, até que o componente sólido, no caso é a areia, ele se sedimente, ou seja, se deposite no fundo do recipiente. Após ele se depositar no fundo do recipiente, é preciso a gente remover cuidadosamente a água, no caso o líquido. E aí, para realizar essa separação, a gente vai entornando o recipiente cuidadosamente até que o líquido vá escoando. Ou também podemos utilizar o auxílio de um sifão, no caso uma mangueira. E aí vai ocorrer o processo de sifonação. Outro processo de separação de misturas muito utilizado em laboratórios é o funil de separação. É um processo utilizado para separar líquidos immiscíveis, ou seja, aqueles líquidos que não se misturam, como por exemplo o óleo e a água. Então, pega-se essa mistura desses líquidos immiscíveis e coloca-se dentro do funil de separação, como este exemplo aqui da imagem. Quando a superfície de separação das camadas líquidas estiver bem nítida, aí pode-se então abrir a torneira que fica abaixo do funil e deixar escoar o líquido que está na camada inferior, no caso de maior densidade. Nesse exemplo da foto, nós temos aí a água e óleo. Retira-se então primeiro a água, que é mais densa, e depois o óleo, fazendo então assim a separação desses líquidos. Outro processo de separação de misturas heterogêneas é a centrifugação. Essa metodologia ela é muito usada para acelerar a sedimentação do sólido, ou seja, fazer com que o sólido ele vá de forma mais rápida
para o fundo do recipiente. É um processo que é muito utilizado na realização de exames de sangue, por exemplo, assim também como na separação de alguns componentes do leite. Nessas imagens, nós temos aqui a representação de uma centrífuga desligada, com vários tubos, onde é colocadas as misturas que pretende-se realizar a separação. E na outra imagem nós temos a centrífuga ligada, e ela está em altas rotações por segundos. A catação é um outro exemplo de processo de separação de misturas heterogêneas, nesse caso, misturas sólidas. Por exemplo, antes de cozinhar um feijão, é importante a gente separar os feijões bons dos ruins. E nesse processo, nós utilizamos a catação. Assim também como para separar, por exemplo, o lixo, para fazer a sua reciclagem. Então, ali ocorre um processo de catação. O processo de separação de misturas, chamado flotação, utiliza uma substância que tem a densidade intermediária em relação aos componentes da mistura. Adicionando essa substância, que tem uma densidade intermediária, o componente da mistura menos denso irá flutuar, separando-se assim do componente mais denso, que se depositará no recipiente. E vale ressaltar que a substância empregada ela não deve ser solúvel em um dos componentes, ou seja, ela não deve dissolver nenhum dos componentes ali presentes. Por exemplo, podemos citar a mistura de areia com serragem, ou seja, pó de serraria. Então, para separar esses dois componentes, nós podemos utilizar a água. A água é uma substância que apresenta uma densidade intermediária entre esses dois componentes. A água ela é mais densa que a serragem e menos densa que a areia. Então, adicionando a água nessa mistura, a serragem irá flutuar e a areia irá para o fundo do recipiente, fazendo assim a separação por flotação da serragem e da areia. Outro processo de separação de misturas é o chamado separação magnética, e este só pode ser realizado quando um dos componentes é atraído por um ímã. Por exemplo, digamos que você está com vários pregos nas mãos e aí você deixa cair sem querer na areia. Então você pode facilmente fazer a separação, desses pregos da areia com o ímã. O ímã vai atrair os pregos e aí você consegue fazer a separação dessa mistura. Dentre os processos de separação de misturas homogêneas, irei trabalhar aqui neste vídeo apenas 3, que são os principais: a destilação simples, a destilação fracionada e a evaporação. O princípio da destilação simples consiste em aquecer a mistura até a ebulição. E aí vale ressaltar que essa mistura é uma mistura de um sólido com um líquido. Fazendo esse aquecimento, o componente líquido ele acaba se separando do sistema sob forma de vapor. E aí esse vapor ele vai seguir e acaba resfriando-se através do condensador. E depois, no final da destilação, esse vapor que foi condensado, transformando-se assim em líquido, é recolhido no final da destilação em um outro recipiente. E aí ocorre o processo de separação da mistura inicial. Já na destilação fracionada, nós precisamos ter uma mistura de líquido com líquido, diferente da destilação simples, que é uma mistura de líquido com sólido. Aquecendo-se a mistura em um balão de destilação, os líquidos se destilam-se na ordem crescente de seus pontos de ebulição e podem ser separados. Por exemplo, o petróleo é separado em suas frações por destilação fracionada. Então, cada produto que é derivado do petróleo vai sendo separado através da destilação fracionada, isso através dos seus pontos de ebulição. O terceiro processo de separação de misturas homogêneas é a evaporação, ou também conhecida como cristalização. Esse processo consiste na evaporação do líquido, que no caso faz o papel de solvente. Após a evaporação do solvente, vai restar os sais que outrora foram diluídos naquele solvente, ocorrendo assim a sua cristalização. Então, pode ser separado o líquido do sólido. Por exemplo, nas salinas, pega-se a água do mar, onde tem a mistura da água com vários sais, e a partir da evaporação dessa água do mar, os sais ficam cristalizados, ficam separados dessa água. E diferente da destilação simples, a cristalização ou evaporação, a gente não consegue recuperar a água que é evaporada.
Já na destilação simples, a água que é evaporada a gente consegue obter no final da destilação. Então, de certa forma, ocorre a perda de um dos componentes da mistura. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre separação de misturas e para a produção dela eu utilizei estas referências. Goodbye, galera! Até o próximo vídeo e espero que este tenha te ajudado de alguma forma. E não deixe de seguir este canal e nem as nossas páginas no Facebook e Instagram.